Então, Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 40. Vamos meditar nessa manhã. Essa é uma mensagem maravilhosa sobre como a graça de Deus ela é. Qual é a forma, como a graça de Deus age. Então eu quero ler com os irmãos Jeremias, capítulo 32, versículo de número 40, que diz assim. Vamos um pouquinho antes, no versículo 38. Deus está falando sobre o povo de Israel, que no contexto deste capítulo é um povo que havia se rebelado contra Deus, feito todo tipo de pecado. Mas no versículo 38 Deus então começa dando uma promessa, falando: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Agora o 40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Versículo 41 agora, alegrar-me-ei, veja que palavra maravilhosa, isso revela sobre como Deus é. Deus se alegra por causa deles. Eu me alegrarei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Veja, isso aqui já é um adendo, né, ao que Deus exige, ao que Jesus Cristo falou em seus ensinamentos. Ele diz assim, olha, se nós formos resumir a lei, ela diz: ame o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Veja, essa é uma exigência que Deus faz, mas aqui Jeremias, Deus está dizendo a Jeremias: eu vou fazer isso. Deus de toda a alma e de todo o coração irá amar o seu povo, irá fazer o bem a seu povo. Então é isso que nós queremos falar sobre quando que Deus faz o bem, em que momento. Até quando? Nós precisamos conhecer mais de Deus, muito mais, cada vez mais nós precisamos aprender da mensagem, da graça de Deus. A mensagem da graça de Deus pode muitas vezes parecer muito romântico, muito batido já, então as pessoas elas acham que é simplesmente um romance, como nós vemos nos filmes, enfim. Mas a Bíblia ela demonstra muito mais, não é só um amor apaixonado de Deus. O salmista no Salmo 23, os irmãos bem conhecem, o Salmo 23, versículo 6 diz assim, que a bondade e a misericórdia de Deus seguirá o salmista, seguirá a todos, me seguirá, a bondade de Deus me seguirá. A ideia que o salmista diz é que não só seguirá, mas perseguirá, ela estará no calcanhar de todos aqueles crentes. Isso é maravilhoso, nós cremos em um Deus que tem uma graça escandalosa, é uma graça abrangente, e não só, Deus não tem uma bondade assim que Deus, de vez em quando, Ele se cansa de fazer o bem a nós, como nós somos, geralmente com quem é reincidente de pecados, né? Nós somos pessoas muito falhas, mas Deus não é assim. Nós cremos num Deus que tem uma graça que não se limita, ela não acaba. E é por causa dessa graça que nós estamos vivos hoje. Nós estamos respirando hoje por causa da graça de Deus. Hoje você tem vida espiritual, hoje você tem desejos espirituais por causa da graça de Deus. Deus diz: eu jamais deixarei de fazer o bem. Ele não só vai deixar não vai deixar de fazer o bem, mas Ele tem prazer em fazer o bem. Ele tem alegria, é uma alegria imensa em nos perdoar, é uma alegria imensa em nos dar coisas boas. E o salmista, no Salmo 23, ele já tinha visto isso, ele já tinha visto: a bondade me perseguirá todos os dias da minha vida. É algo irrevogável, é algo que não tem fim. É algo, Deus ele não fica exausto de fazer o bem. Deus ele não olha para mim e diz assim: olha, o Jefferson já é reincidente em tantos pecados, de novo, já faz 20 anos que ele é assim, chega de fazer o bem.
Nós somos assim. Nós, por qualquer coisa, 3 vezes, 2 vezes que as pessoas já falham com nós, já somos o quê? Deixa ele para lá, não quero mais saber dele. A Bíblia nos afirma que Deus não é assim. Que Ele tem alegria em nos perdoar, irmãos. Ele tem prazer, há um prazer de Deus em nos perdoar. E por que isso é necessário entender, irmãos? E eis aqui a problemática dessa manhã. É necessário nós entendermos isso porque nós medimos a bondade de Deus pela ausência de dor ou pela dor que nós estamos passando, pelos sofrimentos que nós estamos passando, pelas preocupações que temos que passar. Nós medimos a bondade de Deus através disso, infelizmente. Nós temos esse termômetro dentro de nós que diz assim: olha, se eu estou passando por sofrimentos, quer dizer então que Deus me ama menos. Se eu estou em dias bons, se eu estou tendo dias alegres, se eu estou tendo dias que nada me falta, se eu tenho dinheiro, se eu tenho amigos, se eu tenho familiares, se está tudo correndo bem, então Deus me ama. Agora, se eu não tenho essas coisas, então Deus não me ama. Infelizmente, nós temos essa ideia de Deus, essa ideia totalmente errada de Deus. E quando nós lemos Jeremias, e é importante que os irmãos, depois que cheguem em casa, leiam o capítulo 32 por inteiro, porque o contexto de Jeremias 32 é de um povo que havia se rebelado com Deus. O povo havia feito todas as coisas para que Deus abandonasse aquele povo, mas Deus diz: não, eu não me cansarei de fazer o bem a eles. Jamais me cansarei de fazer o bem a eles. É óbvio que a dor, o sofrimento, todas essas coisas, elas podem significar várias coisas na vida do crente. Elas podem significar correção, disciplina, Deus tirando os ídolos, deuses falsos da nossa vida. Mas, queridos, jamais, jamais significará que Deus deixará de ser bondoso com nós. Deus nunca deixará de ser bondoso com aqueles que Ele ama, aos que amam a Deus também. É isso que Romanos diz também. Isso na verdade é um adendo, é uma explicação um pouquinho maior do que nós já vimos em Romanos 8:28. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Então, Deus, Ele tem uma mão, a mesma mão que permite os sofrimentos na nossa vida, é a mesma mão que abençoa de forma generosa todos os crentes. Não só abençoa, mas Ele tem prazer, e eis aqui o primeiro ponto: Deus, Ele tem prazer em fazer o bem, Ele tem alegria. Nós amanhã, provavelmente amanhã, todos nós vamos trabalhar ou fazer nossos afazeres, né? Seja para um chefe ou para a empresa, enfim, ou em casa. Todos nós temos afazeres, e geralmente afazeres, trabalhos, não são algo que a gente faz assim, nossa, que alegria, finalmente, né? Tem um filme chamado Os Pinguins do Papai, se não me engano, que ele é um CEO muito bem sucedido, né? Então ele acorda segunda-feira e ele acorda com a alegria, ele diz: finalmente é segunda-feira, né? E me marca essa frase porque, na verdade, quase ninguém fala isso segunda-feira de manhã, né? Finalmente chegou o dia de trabalhar, né? Nós temos várias coisas que nós fizemos meio que por obrigação, ou porque é uma coisa boa a se fazer, né? Simplesmente porque é necessário, ou porque é o certo a se fazer. Nós somos assim. Nós fizemos coisas porque é o certo a se fazer. Mas, irmãos, Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar. Muitos crentes hoje só perdoam porque a Bíblia diz assim: olha, se você não perdoar, Deus também não te perdoa. E aí parece que é meio que uma ameaça, né? Tá certo, é verdade, isso é óbvio, porque mostra que nós não entendemos de nada do perdão de Deus, se nós não conseguimos perdoar o próximo. Mas muitos cristãos só perdoam porque, vamos ter que cumprir essa lei aí. Mas Deus não é assim. Deus não olha para mim e diz: eu prometi que vou perdoar o Jefferson, eu prometi que eu vou ter que ser bondoso, agora vou ter que perdoar, eu prometi. Não, Deus não fala dessa forma.
Deus não é assim, Ele não é um Deus carente, ou Ele não faz nada contra a sua vontade. Ele não faz nada contra a sua vontade. Ele faz isso, pois isso alegra Deus. Ele tem prazer, Ele se alegra em perdoar o seu povo. Isso é maravilhoso. Ele sente um prazer imenso em derramar sua graça sobre nós. Ele não encara isso como algo que Ele prometeu uma vez Ele prometeu e agora Ele tem que cumprir. Meu Deus, por que Ele foi criar essa lei, não é? Não, Ele não sente isso. Eu já vi de muitos cristãos, principalmente aqueles da teologia da confissão positiva, né? Eles dizem assim, olha, quando você orar, você precisa relembrar Deus daquilo que Ele prometeu. Isso é um absurdo total. Eles dizem assim, olha, na hora que você orar, ó Deus, eu preciso disso e disso e disso. Senhor, lembra-te que Tu prometeu que Tu vais ser bondoso. Lembra que Tu prometeu que Tu és o dono de todas as coisas que Tu podes me dar. Irmãos, isso está totalmente fora. Deus não precisa ser relembrado daquilo que Ele prometeu. Ele não esquece, Ele não muda. Nós jamais precisamos relembrar Deus de quanto da sua benevolência. Deus, Ele não perdoa nós resmungando. Ele não perdoa nós com ódio, com raiva, né? Vou perdoar já para Ele parar de me incomodar. Nós temos essa dificuldade em ajudar pessoas que são reincidentes. Agora tem essa discussão, né, no meio da sociedade, né, sobre o que nós deveríamos fazer com pessoas que reincidem em crimes, não é? Muitos defendem a ideia de que, olha, se a pessoa cometeu um crime, ela deveria pagar para o resto da vida. Não deveria reincidir na sociedade. Outros já defendem, olha, tinha que passar um tempo na cadeia, depois colocar de volta na sociedade, né? Mas o que se vê é que, na verdade, as pessoas vão lá e cometem de novo esse crime, né? E nós sabemos, nós somos pessoas reincidentes dos nossos pecados. Nós, por muitas vezes, nos arrependemos da nossa mentira hoje e amanhã, infelizmente, caímos de novo. Caímos de novo. E aí, o que isso muda? Isso muda tudo na nossa vida, porque quando nós pecamos, nós não vamos diante de um pai que está zangado, que está ofendido, ou que foi pego de surpresa, como nós sempre dizemos aqui. Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus, Ele não é como o ser humano, que fica zangado porque nós... Óbvio que Deus não se agrada de nenhum pecado nosso. Deus, Ele odeia todo o pecado. Ele não quer, mas Ele tem prazer em nos perdoar. E aí nós vamos para o ponto 2 que diz justamente isso, Salmo 23:6. A bondade divina, ela nos cerca, ela nos sustenta, ela nos persegue. Isso é maravilhoso. O salmista não diz, eu corri atrás da bondade de Deus. Não é o salmista que vai atrás da bondade de Deus. Não é o salmista que faz alguma coisa para merecer a bondade de Deus, para merecer coisas boas de Deus. Não. A bondade cerca o crente. A bondade de Deus está, como eu disse, né, sempre no calcanhar do crente. Ela está como que rodeando o crente o tempo inteiro, a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela não espera nada de nós para que... Deus, Ele espera que eu faça alguma coisa para que então eu seja abençoado. Não, Deus não espera nada de nós. Imagina, irmãos, se Deus esperasse que eu fizesse uma coisa boa para então Ele ser bondoso comigo. A cruz nunca ia acontecer. Deus dizendo assim, olha, eu vou perdoar as pessoas, eu vou perdoar a igreja, eu vou perdoar o Jefferson, eu vou perdoar o Manfredo só quando eles fizerem coisas boas, só quando eles fizerem alguma coisa boa. Não, não é assim. Deus, Ele nos perdoa porque a bondade dEle nos persegue. A cruz aconteceu porque 1 João nos fala isso. Não fomos nós que amamos primeiro, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Nós cristãos, nós sempre vivemos dessa forma, achando sempre que nós vamos perder Deus de alguma forma. Parece que nós sempre, tem esses crentes que sempre, parece que eles nunca descobrem a vontade de Deus, estão sempre assim, meu Deus, será que Deus está
Será que Deus está de boa comigo? Será que está tudo bem entre mim e Deus? Será que... parece que sempre estão perdendo Deus. Então, quando eles vêm à igreja, eles precisam assim, nossa, hoje eu preciso conquistar Deus de novo. Eu estou longe, já não fui no culto, não consegui ir no culto, então, agora vou perder Deus de vista. Não é assim. O salmista diz, a bondade de Deus nos persegue. Ela nos persegue, não só aqui na igreja, mas quando você estiver ali no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu momento de lazer, a bondade de Deus te perseguirá neste momento. Na vida ou na morte, a bondade de Deus te perseguirá, estará atrás de você. E aí, essa é a base da segurança da nossa salvação. Nós jamais corremos atrás de Deus, mas nós perseveramos na salvação, pois a bondade de Deus nos cerca, ela nos persegue. A sua salvação não depende da sua disciplina, não depende da sua coragem, não depende de quanto você é bom. Imagina, se isso dependeria, se dependesse de nós, estaríamos totalmente perdidos. Se a nossa salvação dependesse de quanto você é bom, de quanto você é amável com as pessoas, de quanto você tem dinheiro, ou quanto você tem fama, tem poder, tem amigos, nós jamais iríamos ser salvos, nós estaríamos perdidos totalmente. Nós estaríamos perdidos totalmente. A sua salvação não depende, então, mas a sua salvação depende de quanto Deus é bondoso. A bondade, Lamentações 3:22, vamos ler esse versículo? Os irmãos certamente já sabem de cor esse versículo, Lamentações de Jeremias também, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A outra versão, obviamente, vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu já falei isso aqui, tem um hino que eu gosto, tem uma música que eu gosto muito, mas ela erra quando ela diz assim, que a misericórdia do Senhor me renova a cada dia. Não é me renova, mas se renovam. A misericórdia de cada manhã. Hoje de manhã, irmãos, houve um renovo. Sabe quando você vai, cada mês a Netflix faz uma cobrança aí no seu cartão de crédito, ela renova o plano. Assim, cada dia de manhã, Deus, Ele renova a sua misericórdia. Cada manhã Ele renova a sua misericórdia. Muitos podem pensar que isso seria liberdade para agora sim, agora podemos pecar, porque já que Deus nos perdoa cada manhã. É óbvio, irmãos, isso não é liberdade para você sair fazendo o que você quer. Isso não é libertinagem para você dizer, agora já que Deus me perdoa, eu posso viver como eu quero. Deus vai me perdoar? Não, é óbvio que não. Esse amor, ele nos constrange. Ele nos constrange. Há um constrangimento quando nós olhamos a multidão dos nossos pecados e vemos o quanto Deus nos perdoou. Há um constrangimento e eu digo, como eu posso viver ainda cometendo pecados se Deus me ama tanto? A bondade eterna de Deus não é base para nós pecarmos. Você precisa viver longe do pecado, mas sabendo que se você cair, Deus, Ele estará pronto para te perdoar. Porque a bondade de Deus se renova, a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Isso significa que a bondade de Deus, ela é ativa, não é algo morto, não é algo do passado, não é algo do presente. A bondade de Deus, ela não estava apenas na justificação, não estava apenas quando Cristo declarou a sua igreja justa, mas ela está na santificação também do crente. E ainda no final, é a graça de Deus que nos levará para casa, para os céus. Deus, Ele jamais se cansa, Ele tem prazer em ser bom com nós. Mas aí você se pergunta, e é isso que talvez o Romanos 8 tenha se perguntado, Romanos 8, 28 tenha se perguntado, mas e quando as coisas não vão bem? E quando as dificuldades me cercam cada vez mais? E quando as preocupações e as coisas deste mundo me cercam cada vez mais? Como que
Deus é bom nesses momentos? Né? É uma pergunta que provavelmente todo crente faz. Tá, mas e quando as dificuldades vêm? Como que Deus é bondoso? Como que Paulo pode ter tanta certeza em dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Como? Como Paulo pode afirmar isso? E eis aqui, de novo, a nossa problemática. Quando as coisas nos são tiradas, parece que Deus não tem mais prazer em nós. Jó, os amigos de Jó falaram isso. Disseram: Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Deus não está gostando muito de ti, não, Jó, por isso que você está sofrendo. É óbvio que não. Nós sabemos. E hoje nós queremos meditar nessa verdade. As percas também são bondade de Deus. É Deus nos restringindo, é Deus nos podando, é Deus nos ensinando, é Deus nos livrando também. Tudo isso é bondade de Deus. E aí nós temos essa ideia diferente, né? meio apequenada, né? Temos uma pequenez de uma ideia do que é bem. Nós achamos que bem é tudo aquilo que nos conforta, que nos traz conforto. Mas isso é uma parte da bondade. Sim, Deus nos dá coisas confortáveis. Mas isso é uma parte do que Deus chama de bem. E aqui é onde a fé é importante, irmãos. Nós confiamos de que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Nós conhecemos um pastor que sempre diz, né? Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. E é verdade, o tempo todo Deus é bom, nós cremos nisso, mesmo que as piores situações estejam sendo acometidas. Se você está passando por um momento de luto, ou onde parece que você está sozinho neste mundo, ou que os seus amigos te abandonaram, ou que parece que os seus familiares não têm nada para te oferecer. Quando todas essas coisas te preocupam, o crente que tem fé, ele sabe, mesmo assim, Deus continua sendo bom. Deus, ele continua sendo bom. Nós confiamos de que Deus é bom o tempo todo, porque Ele tem prazer em ser bom. Ele diz: eu tenho prazer em ser bondoso. É isso que a Bíblia afirma, não só em Jeremias, mas por vários versículos, que nós poderíamos passar muitos hoje. Nós definimos o bem, assim, nós dizemos, é como, provavelmente os irmãos já devem ter visto, né? É uma trend, já a mulher fala assim, né? O meu marido disse que não me ama mais. Daí o marido diz: não, amor, eu não falei isso, eu só falei que nós deveríamos economizar esse mês, que você não pode comprar sapato, né? Então, nós definimos muitas vezes bem assim. Nós dizemos: Deus não me ama mais. Deus, né, ou como crianças que chegam para outros e dizem: meu pai não me ama, porque ele não comprou o que eu quis. Nós chegamos para Deus e dizemos assim: Deus, o Senhor não me ama mais porque as coisas estão indo de mal a pior. Olha aqui o quanto de lágrimas eu estou derramando. Olha aqui quanta tristeza eu tenho que passar. Olha aqui quanta preocupação eu tenho que ter na minha mente. Mas nós esquecemos que o maior bem que Deus nos reserva é nos tornar mais parecidos com o seu Filho Jesus. É isso que Paulo estava falando lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados e daqueles que amam a Deus. O bem maior que Deus nos reserva, que está reservado para nós, é nos tornar mais parecidos com Cristo. Esse é o bem que está para nós. Deus, Ele quer uma santidade real nas nossas vidas. Deus, Ele quer que a gente se santifique de verdade. A nossa carne, ela quer conforto. A nossa carne quer mais dinheiro. A nossa carne quer coisas abastadas. Eu quero ter o tempo inteiro garantia que a minha saúde vá bem, que o dinheiro não vai faltar. Mas aí eu pergunto, como que nós iríamos ter mais paciência se Deus não nos fizesse esperar? Deus, Ele deseja que haja em nós uma alma que tenha apenas Deus como seu tesouro. E irmãos, e se
se tornar mais parecido com Cristo exigir lágrimas, exigir sofrimentos, então a bondade de Deus nos dará lágrimas. Essa é uma verdade dura para nós crermos. Se a glória de Deus é nos tornar mais parecidos com Cristo e isso exigir lágrimas, noites escuras, então a bondade de Deus nos dará lágrimas e noites escuras. Sim, e mesmo assim Deus será bondoso com nós, porque Ele estará arrancando todo o mal de nós, todo o pecado será tirado de nós. Se para sermos transformados isso exigir noites escuras, então essas noites escuras não serão porque Deus está zangado com você, Ele não está irado com você, mas porque Deus é bondoso. Então nós vemos assim, a bondade de Deus, o bem de Deus é muito mais profundo do que nós diagnosticamos como bem. Nós queremos conforto, nós queremos coisas boas. Mas Deus, Ele mostra a sua beleza, a beleza da sua graça ao nos tornar mais parecidos com Cristo. Esse é o bem maior que todo cristão experimentará, não só na justificação, na santificação, mas um dia no céu, na glorificação. A noiva de Cristo, nós, a igreja, será bela, estará adornada. Deus, Ele não só te justifica de todo pecado, mas Ele te tornará mais paciente, Ele te tornará mais amoroso, Ele te dará mais domínio próprio, Ele te tornará mais bondoso, Ele te dará mais mansidão. Irmãos, isso não são enfeites, não são penduricalhos que a gente pendura na vida cristã, mas isso é a glória de Cristo em você, essa é a luz que brilha em você. E irmãos, Deus se alegra em fazer isso. Isso é maravilhoso, Deus se alegra em fazer isso. Isso é a santificação, Deus jamais deixará de te fazer o bem. Sempre Ele estará te aperfeiçoando. Por isso, irmãos, dizer que o crente pode perder a salvação é loucura. Porque Deus, Ele não se cansa de fazer o bem. Ele não se cansa de dar sua bondade ao crente. Se o crente pode perder a salvação, isso é uma acusação contra a bondade de Deus. Está acusando Deus, dizendo assim, olha, talvez Deus não seja bom o tempo inteiro. Nós cremos, o crente uma vez salvo, ele será salvo para sempre. Por quê? Porque Deus é bondoso, não só uma vez, Ele é bondoso o tempo inteiro. Ele é bondoso para sempre. Deus, Ele perseguirá, Ele será bondoso para com o crente até o final. É isso que nós vimos antes. Se dependesse de nós, nós nos perderíamos, irmãos. Mas a sua salvação, a segurança da sua salvação não depende de mim, depende de Deus. Irmãos, na glorificação, Deus olhará um povo perfeito, sem pecado, sem mancha. Isaías 62, versículo 4, versículo 5. Vamos ler esse versículo. Isaías 62, versículo 4, versículo 5. Diz assim: nunca mais será chamada de cidade abandonada. Deus falando novamente ao povo de Israel. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Versículo 5, seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com a sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Irmãos, olha que declaração maravilhosa. Isso aqui, em outra versão vai dizer assim, que Deus tem um deleite no seu povo. Ele ama o seu povo. Ele não está falando isso aqui apenas para o povo de Israel, mas o povo de Israel estava figurando a igreja, nós, eu e você. Irmãos, por isso que a igreja não é um fardo para Deus. Se você abrir a internet, se você abrir os sites de fofoca sobre a igreja, vai estar cheio de acusações contra a igreja, sobre erros e pecados que a igreja está cometendo. Nós muitas vezes falamos assim, meu Deus, a igreja está cada vez indo para o pior. Mas irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele tem um deleite, Ele tem alegria na igreja.
A igreja não é um fardo para Deus. A igreja não é um fardo para Deus. Eu lembro que teve uma vez, eu e o Jonas, nós fomos para uma conferência lá em São Paulo, e o pregador, o tema era sobre a igreja. E o que me chamou muito a atenção, acho que foi no primeiro dia até, o pregador falou que o irmão mais fraco, o irmão mais pequeno da igreja, do corpo de Cristo, tem o mesmo valor do irmão mais forte. Deus, Ele ama a igreja. Por mais que a igreja tenha defeitos, Deus, Ele ama os mais fracos. Irmãos, se Deus Ele não tem rancor da igreja. Deus, Ele ama os mais pequenos. Deus, Ele ama os mais fracos, assim como Ele ama os mais fortes. Por isso que nós devemos olhar, como aqui em Isaías disse, Deus, Ele como um esposo ama a sua esposa, como um noivo ama a sua esposa. Deus, Ele ama a sua igreja, e isso está dizendo que você está incluído, meu irmão. Você mesmo fraco, Ele não tem apenas amor, mas Ele tem prazer em amar você. Ele tem alegria em amar os seus pequenos. Ele tem alegria em amar as suas ovelhas. Isso é maravilhoso porque Deus ama a sua igreja. Isso é maravilhoso porque o que nós fizemos aqui não é algo assim, vamos fazer simplesmente. Não, o que nós fizemos aqui, ser igreja, é algo que Deus ama fazer. Deus ama a sua igreja. Deus ama você, Deus ama como suas ovelhas, como se fosse a sua própria noiva, como se fosse a sua própria esposa, né? A Bíblia usa essas referências, né? Nós somos noiva, nós somos cordeiros, nós somos ovelhas do seu rebanho, né? Enfim, Deus ama a sua igreja. Irmãos, Deus não ama a sua igreja porque nós porque nós temos alguma coisa boa, não. Deus, Ele ama a sua igreja pelo que Ele é, pelo que Deus é, por causa do seu caráter. Salmo 147, 11, e nós estamos encerrando por aqui. Salmo 147, 11. O que nós devemos fazer com esse amor? Salmo 147, 11, diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Irmãos, onde está a sua esperança hoje? A sua esperança está ainda de que as coisas nesse mundo vão melhorar e que está tudo bem? Ou talvez você não esteja passando por momentos difíceis, talvez você esteja agora eu estou num momento muito bem, Deus parece que está sendo bom comigo. Mas meus irmãos, aonde está a sua esperança? Deus, Ele ama pessoas que o amam pelo que Ele é, dos que sabem que Deus é bondoso o tempo inteiro. É isso que o Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Deus. Irmãos, você precisa olhar para dentro de si hoje e ver se não está confiando, né, no versículo 10, será? Veja, no versículo 10, o anterior. É isso, seu prazer, o salmista está dizendo assim: os que amam o Senhor, eles não têm prazer na força do cavalo, nem no poder humano. E veja, o salmista ele usa a referência do cavalo, porque o cavalo ele representava basicamente, antigamente, o poderio bélico, militar. Né? Seria hoje, sei lá, nós vemos grandes exércitos dos Estados Unidos com grandes, né, caças e enfim. Poderio militar significava antigamente ter bons cavalos. E o salmista diz assim: bem-aventurados aqueles que não têm a sua esperança nos cavalos, que não têm esperança no seu próprio poder, mas daqueles que confiam e que amam o Senhor, no versículo 11. Deus se agrada daqueles que não têm esperança nenhuma nas coisas deste mundo aqui. Se forem tiradas todas as coisas do mundo aqui, eles não perderam nada, porque eles temem, eles têm esperança em Deus. A sua esperança está em Deus. E qual é essa esperança? A nossa esperança é que nós sabemos, seja o que for, aconteça o que acontecer,
mesmo que eu perca tudo, mesmo que o meu casamento não vá bem, mesmo que a minha família não vá bem, mesmo que minhas amizades, minhas economias não vão bem, a minha esperança é: Deus é bom, mesmo assim. Deus é bom. Eu sei que Deus tem misericórdia de mim. Por fim, nós temos que dizer que Deus não nos ama porque viu algo de bom em nós, mas sim por causa de Jesus Cristo. A ira de Deus, ela foi satisfeita em Jesus. A justificação foi comprada por Jesus Cristo e por causa disso Deus se alegra na igreja. Isaías 53:11 diz: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele ficará triste? Não, ele se alegrará. Cristo lá na cruz sendo pendurado, gemendo de dor por causa do nosso pecado, Ele viu a alegria que lhe estava proposta e Ele se alegrará por causa do seu povo redimido. Amém? Vamos nos pôr de pé e orar.